Castor 60 anos, do sonho à realização. A trajetória da empresa que se transformou em referência de inovação e qualidade, reconhecida pelo mercado como a melhor fabricante de colchões do Brasil. No Cidade Entrevista de hoje, Hélio Silva, CEO da Colchões Castor. Hélio, bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui, hein? Bom dia, Gelson. Prazer nosso de poder estar com vocês, né? Com essa emissora maravilhosa, com essa audiência que realmente é de honrar qualquer um estar junto de vocês. Muito Gelson. obrigado, o privilégio é nosso. Hélio, vamos começar inspirado pela energia do local. Nós estamos gravando esse programa no Espaço Histórico Castor. Qual é o ponto de partida dessa história, Hélio? O ponto de partida é o meu falecido pai, né? Que em 62 começou a fazer os colchões aí de capim, secava, colhia o capim, secava para poder fazer o colchão, fazia toda aquela seleção artesanalmente. Gelson, uma coisa interessante, ele tinha uma venda, uma pequena venda, e aprendeu com o pai a fazer os colchões. Então, no finalzinho da venda, que o movimento era tranquilo, ele ia lá e confeccionava de capim os colchões para poder ser vendido na venda. Então a história começou aí, numa garagem da venda, em que artesanalmente ele fazia os colchões de capim e que depois, logicamente, as coisas foram funcionando e aqui em Ourinhos, né? Já em Ourinhos, aqui em Ourinhos. Quando é que o negócio escala, Hélio? Quando é que ele vira efetivamente o principal negócio da família? Eu acho que as coisas assim pegam como é que eu vou te falar, um corpo, uma coisa mais profissionalizante, quando vem aqui para o distrito industrial onde nós estamos hoje, por volta de 83, né? Onde já com galpões de estilo industrial, já começamos a ter uma escala de uma forma um pouco a proporcionar uma produção de mais qualidade, com mais ritmo, né? Então, por volta de 83, eu sinto que foi quando o meu pai, né, conseguiu fazer algo mais em escala industrial e a empresa realmente pegou uma dinâmica bem maior, sabe? Agora, antes disso, é importante a gente comentar, você falou uma coisa muito importante, né? Foi uma escala industrial, uma dinâmica em 83. Mas é muito importante lembrar que por volta de 1970, etc., um dos nossos clientes, nosso movimento maior, era o estado aqui, a região de Andirá, Cambará. O Norte Pioneiro. O Norte Pioneiro. Norte Pioneiro do Paraná. E aí que houve a pujança, ou seja, na realidade, a primeira escala industrial aconteceu devido a um grande número de clientes e consumidores do estado do Paraná, aqui no Norte Pioneiro. Meu pai faleceu, você estava perguntando, o Gelson, em 1990. Tá, em 90. Ficou à frente do negócio até 90. Até 90, ele ficou à frente do negócio, nós já estávamos aqui no distrito, e inclusive ele foi um acidente automobilístico de Passo Fundo, onde ele já tinha intenção de instalar uma unidade industrial. Castor, e daí? De onde vem a inspiração do Dentuço Castor? Puxa, então. Bom, é o que eu te falei, começou tão rudimentar, tão artesanal, por volta de 1962, que logo em seguida ele precisava fazer uma venda, uma boa venda de alguns colchões, justamente aqui para o Paraná. Correto. E o que ocorreu, Gelson? Precisava de uma nota fiscal. E a coisa era muito tímida, muito pequena. Correto. Aí ele, logicamente, pega de dentro dos negócios dele algumas anotações e, em dúvida, vai para a cidade porque precisava ter a nota fiscal para poder entregar a mercadoria. Naquela época tinha uma senhora que ela tinha que pegar o ônibus, a circular, e era estrada de terra. E o ponto da circular era na frente, logicamente, de uma farmácia. E nessa farmácia tinha uma senhora e essa senhora tricotava. E na época, a linha de crochê que ela fazia, o tricô e o crochê, chamava Castor. Sensacional. Como ele fazia os colchões de capim e lembrando daqueles gravetinhos que o Castorzinho ele mexe com aquilo tudo, veio na idade dele porque não o nome Castor. Isso que ele contava pra gente, né? E logicamente aí colocou o nome na nota de Castor. E as coisas acontecem até hoje. Né? E o Hélio filho, entra quando para valer
no negócio. E volta um pouquinho antes de vir aqui para o distrito. Aliás, perdão, Hélio, eu preciso fazer uma correção histórica aqui em tempo, né? Antes de ser Castor, foi Colchões... Hélio Silva e Companhia Limitada. Hélio Silva e Companhia Limitada. Que bacana, que bacana. A partir de quando vira Castor, Hélio? Vira Castor por volta de 1975, 72. Ok, aí é uma empresa, aí é realmente com constituição, né? O nome justamente. E o filho Hélio entra então, quando o negócio do pai? Em 82, eu saí para fazer medicina, a ideia é cursinho para medicina, e o meu pai já estava construindo o galpão aqui, nesse distrito. Olhando o galpão, mudei de ideia, falei, eu vou ajudar o pai. Aí em 82 eu vim para cá e comecei a trabalhar com ele. Fez direito também? Fiz direito aqui em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Numa das faculdades de direito mais importantes do Brasil, né? Excelente faculdade. E como é que foi que a medicina terminou? O curso ou não? Não, aí que eu digo, você eu desistiu do estava curso de fazendo o cursinho para entrar na medicina, já estava definido. Mas aí, vendo ele vir para o distrito e construindo o galpão, eu falei, eu vou ajudar, eu vou lá trabalhar. E vim para cá. Segue o negócio familiar, Hélio? Sim, sim. Segue o familiar, temos irmãos, tem mais 3 irmãos diretores. Você na função de presidente? A parte de CEO fica comigo, Correto. a presidência, a minha mãe, é a presidente do grupo. E está muito bem, vocês vão até observar. E os filhos estão chegando para o negócio? Já tem os filhos, já tem sobrinhos. Que bacana. Essencialmente um negócio familiar. Isso, nós temos familiar. As unidades e outras empresas do grupo, nós temos executivos. Né? Aqui na Central fica mais a família, né? Mais em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O nosso grupo hoje tem alguma coisa de agronegócio, hotelaria, parte de lojas. Tem uma diversidade importante. Justo. Também. Então aí a gente trabalha já com profissionais mesmo, né? Para poder, logicamente, encorpar e fazer com que a máquina toda funcione, né, senhora? Nós estamos na fábrica de Ourinhos. A Castor tem também uma unidade em Juiz de Fora, Minas Gerais, e em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A gente está falando hoje de mais de 500 produtos, começa com colchão, mas escala para móveis, para uma série de acessórios, mais de 1.500 colaboradores. Ufa, o negócio do seu Hélio cresceu, hein? Sim, e dá bastante trabalho, e dá bastante emprego, Que bom. E tem satisfação para todo mundo, isso que é importante. A gente procura atender o mercado com bastante ética, com bastante profissionalismo, e é isso que está fazendo as coisas perdurarem, né, Gelson? Que guinada é essa, hein, Hélio? Quando é que a gente para de fazer só colchões, e não é só, mas deixa de fazer colchões e passa a focar também na qualidade de entrega? Então, eu acredito que sempre já foi um estilo próprio da Castor. Correto. Algo que está no dom, no DNA. Fazer com carinho e com capricho o produto. Então, mesmo quando era de capim, Você ainda tem algum exemplar daquela época guardado? Preciso localizar e já estou tentando ver quem tem isso. Mas está Sério? difícil achar o colchão de capim, justo Original. isso. Mas eu tenho um que é interessante, que está aqui atrás da gente, olha, de 1964, que foi quando eu nasci. Como meu pai fazia o colchão de capim, é muito interessante isso. A minha mãe falou, Hélio, vamos fazer um colchão de melhor qualidade para o menino que vem aí. O menino que vem aí sou eu. No caso. Então, esse nós temos até hoje, ele está no nosso museu, no nosso espaço histórico aqui. Aí ele foi até São Paulo, comprou algumas molas, Gelson, e fez logicamente, um molejo com as molinhas. E foi tão interessante, que ficou tão legal e tão durável, com tanta qualidade o produto, que ele se inspirou nesse colchãozinho de berço, né, de criança, para poder entrar com uma linha já profissionalizada de colchões de mola, onde comprou essa maquininha que está aqui atrás, olha. A gente está falando Essa é de 1965. As molas chegam na década de 70? Nós já estávamos na década de 65, olha aqui. Correto. Tá? Na década de 60 já tinha alguma coisa de mola no Brasil. O que tinha de tecnologia? Essa é a pergunta. O que tinha de tecnologia no Brasil nessa época na produção de colchão? Pois então, mas era a maioria o colchão de capim ou palha, né? Por volta de 60 já tinha algumas molinhas feitas à mão artesanalmente. Você vê o tamanho dessa maquininha, onde entrava o araminho e saía as molinhas, e aquelas molinhas tinha que colher todas elas para fazer aquele tecer, como se fala, o molejo, à mão, artesanalmente, para depois do artesanal a gente conseguir, logicamente, revestir e fazer o produto. Como é produzir um colchão hoje? Hoje já é tudo tecnológico, né? Você veja bem, olha, esses são os molejos que a gente usa de alta qualidade hoje, já revestidos. Nós temos aqui o sistema de mola pocket autêntico, que inclusive no Brasil nós somos autorizados
a produzir essa marca Pocket, que é uma tecnologia suíça. E o que vem mais além, veja bem, colchão de capim, mola 1965, e hoje imaginar que um colchão como esses da Castor, que são não só muito bonitos, sim, mas que tem uma qualidade extrema e uma durabilidade, a gente consegue já colocar numa caixa daquela, Gelson. Empacotar numa caixinha daquela? Numa caixa daquela. Embala a vácuo, né? Dobra o colchão, enrola e coloca dentro de uma caixinha daquela. Um colchão de casal de 2,3 por 93, de 1,58 por 98, seja qual a medida, com espessura de 25, 28 centímetros. Olha como é que avançou a tecnologia, a gente já consegue colocar numa caixa daquela. Lógico, tem que ter uma muito boa qualidade na espuma e no molejo, para que aquilo depois não cause problema ao consumidor, né? Mas é uma evolução muito grande. Podemos depois até mostrar para o telespectador o colchão dentro da caixa. O Edgar e o Gerolino estão mostrando para a gente. É uma evolução. Sem dúvida. Aliás, se tem um produto que evoluiu e evoluiu rapidamente e com tecnologia embarcada, é a tecnologia do sono, né, Hélio? Sim. Hoje tem uma preocupação muito maior, né? O brasileiro já percebeu que dormir bem é muito importante. Que bom, né? Descobriu isso. E que ainda bem que existem empresas no Brasil que fazem produtos com qualidade, né? Que você tem uma boa noite de sono, sim, você tem um colchão, um produto durável, que não te faça mal à saúde, que também é muito importante, né? Porque, ao contrário do que pensa, o colchão aparentemente parece um produto similar de todos os fabricantes. Mas tudo igual. O colchão não é tudo igual. Internamente não é, né, Gelson? Tem diferença de qualidade para ter até durabilidade e conforto. E é isso que é a nossa especialidade hoje, né? Fazer produtos duráveis e com um grau de extremo conforto. Temos um laboratório, inclusive, para isso, muito bom nessa unidade. Eu queria lhe perguntar, tem um campo de pesquisas e desenvolvimento local? Sim, temos. Você desenvolve sua própria tecnologia? Desenvolvemos seus produtos? Tudo. A espuma é produzida dentro da Castor, os molejos, né, já são produzidos hoje com máquinas muito tecnológicas, sofisticadas. A gente produz tudo aqui. Temos os laboratórios para a gente poder testar, né? A matéria-prima, a mola, o molejo, a espuma, tudo isso a gente consegue elaborar de uma forma que permita conciliar a durabilidade e o conforto, que são coisas muito diferentes, né? Às vezes eu tenho um colchão extremamente confortável, mas que com um ano ele começa a já me dar problema de afundamento, alguma coisa assim. Ou às vezes eu tenho um colchão extremamente durável, mas que não proporciona o conforto ao corpo. Então nós temos que no laboratório trabalhar tudo isso para que logicamente o consumidor sinta esse diferencial e durma bem. Ou seja, a ideia nossa é proporcionar realmente bem-estar. O nosso bem-querer é que a pessoa que compre o colchão Castor, Gelson, ela se sinta bem no dia seguinte. Ela tenha, acorde inteira, acorde com disposição, com energia, né? Sem dúvida. Essa é a nossa luta. Isso é qualidade de vida, né? Essa é a qualidade de vida. Ele não é mais só colchão, né? O que mais? Que mais produtos tem na a gente no radar de vocês? Também já tem a parte de móveis, produzimos alguma coisa de móveis, de estofados, cabeceiras para colchões, até sala de jantar, numa quantidade menor, mas o nosso carro-chefe ainda, sem dúvida, é o colchão. Vamos falar de mercado para a gente fechar essa primeira parte. Qual o tamanho do mercado de colchões Castor hoje? O mercado hoje ele supera 2 milhões de colchões ano, né? Para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Tem algum estado que se destaque mais? Olha, eu acredito que o estado de São Paulo, Paraná, né, Minas Gerais, o próprio Rio Grande do Sul são estados que têm um volume grande. Bahia também. Agora, para se diferenciar muito a parte de qualidades, né? Temos produtos mais em conta, produtos mais sofisticados, né? No caso da Castor, o nosso produto já é um produto de média qualidade para alta qualidade. Já não é um produto de grande escala em preço, né? Mas o custo-benefício, o preço é justo para quem está disposto a levar qualidade para casa e um produto que, logicamente, tenha durabilidade, né? Sem dúvida. Essa estratégia logística é de atender o Brasil e de subir, e o Brasil é um país continental. Imagino que logística em qualquer negócio nesse país seja um desafio enorme para quem se propõe cobertura nacional. Isso é o que explica, por exemplo, a fábrica de Juiz de Fora, Minas Gerais, Hélio? Justo, Juiz de Fora já está subindo, né? Já está atendendo o Nordeste, atende todo Minas Gerais, Espírito Santo muito bem, o próprio Rio de Janeiro que está ao lado. A gente consegue hoje abranger todo o Brasil. Temos clientes no Norte também. Né?
É lógico, o Sul e o Sudeste é a grande força da Castor, né? Sem dúvida, que é a força da economia nacional. Nacional, né? Mas a gente tem uns consumidores, inclusive, muito seguros em termos de comprar a nossa mercadoria, até no norte do país. Clientes fiéis. Clientes fiéis, justamente. Boa. Fidelizar é uma coisa séria, né? É o que o mercado hoje chama de experiência do cliente, né? Isso é muito bacana. O Hélio, e a estrutura do Sul? Qual é a função? Que função ela cumpre? Você está de olho no Mercosul? Você já passou da fronteira? O Mercosul, ele, né, tem os seus probleminhas aí agora, Argentina, né? Sim. Mas sim, nós temos às vezes alguma atuação mais tímida no Uruguai e na Argentina, mas a ideia ali realmente, hoje, atualmente, é atender muito bem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, coisa que a gente procura fazer através dos clientes, das lojas, né? Com bastante afinco e com produtos de alta qualidade, que o mercado gaúcho é muito exigente, como o paranaense, em qualidade de produto. Sul, Sudeste, né? Sudeste todo, realmente o pessoal quer produtos duráveis, não só de conforto, né? E é isso que é a nossa missão, é atender bem. Isso de alguma forma, esse nível de exigência é contribuição no desenvolvimento dos produtos, na qualidade do que se entrega? Justo. Não, a gente tem que puxa o sarrafo para cima. Justamente, é isso aí. E outra coisa, para que se diferencie do mercado também, a gente tendo com 60 anos, hoje tem sempre uma tecnologia diferenciada na nossa empresa, né, Gelson? Eu costumo dizer, com o tempo, você vai tendo mão para as coisas. Né? É diferente, né? É a mesma coisa quando você pega uma pessoa que está iniciando qualquer atividade. É mais difícil elaborar uma coisa com uma certa qualidade e garantia. O esforço é muito mais. Então é lógico que numa Castor que temos 60 anos, a gente já passou por muitas situações, a gente já sabe muito, como diz, o pulo dos gatos, as manhas, né? O atalho do gramado, né? Para poder fazer um produto que realmente satisfaça o consumidor, que dê garantia, que tenha um grau de conforto extremamente interessante, né? Acaba tendo... Sem dúvida. Faz diferença, né? Know-how e experiência, né? Justamente. Hélio, que bela história. São 60 anos. Evoluiu bastante do colchão de capim, hein? O senhor Hélio ficaria orgulhoso. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Sim, claro. E daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa, vamos entender como é que esse gigante do segmento, a Castor, se posicionou durante 2 anos de pandemia, né? Nossa pior experiência sanitária. Não saia daí, o intervalo é rápido. Até já. De volta com o Cidade Entrevista, o programa de hoje está em Ourinhos, no estado de São Paulo. Nosso convidado é Hélio Silva, CEO da Castor, uma das maiores fabricantes de colchões do Brasil. E para nossa sorte, vizinho paranaense, atuando no mercado paranaense. Hélio, vamos falar um pouco das reflexões trazidas por uma grave crise sanitária, a pandemia. Como é que o senhor e seu time e esse número enorme de colaboradores lidaram com a pandemia aqui na Castor? Como é que foi isso? Muito difícil, como para todas as empresas, né? Mas eu acredito que uma das situações mais importantes que nós aqui percebemos, eu acredito que possa ter acontecido em muitas das empresas e até na situação particular das famílias, etc., foi a união. A equipe toda nossa, da Castor, nossos colaboradores, não só a direção, ficou muito empenhada em como driblar o problema da pandemia. Correto. E como sobreviver a essa nova situação. Tivemos que nos reinventar como todo mundo, né? Vai para a internet, fazer algumas coisas nesse sentido, mas o que eu percebi que foi o mais importante e que legal até, uma coisa que trouxe para a gente um bem-estar muito grande, foi a vontade de todos de superar isso nas dificuldades, tá? Você percebia dentro da fábrica, dentro da parte administrativa, em uma loja, no corpo de direção, todo mundo vibrando, tipo, vamos dar certo, vamos superar esse problema. E isso eu acredito que foi, não digo o remedinho, mas o que pesou nessa Ficamos mais unidos, não, Hélio? Mais unidos, eu acredito que isso é muito importante, sim, Gelson. Saímos também mais responsáveis uns pelos outros e pelos negócios também? Também. Eu acho que todo mundo percebeu que
era um barco único, em que todo mundo tinha que fazer a sua parte, para que houvesse um final feliz. Parece que não, mas eu acredito que foi isso. E conseguimos, né? Eu acho que todos os brasileiros passaram por isso. Essa união fez com que, logicamente, o nosso mercado brasileiro se levantasse, como já está de pé, né? E agora é continuar a nosso dia a dia, né? Seus negócios cresceram mesmo com essa narrativa de pandemia? Como é que os números se comportaram para o seu mercado? Não, cresceram e bastante. Né? Depois, logicamente, agora no momento já acomodou, porque é natural isso tudo, né? Mas uma das coisas que eu achei muito importante para ter dado esse aquecimento, Gelson, em primeiro lugar, o pessoal queria curtir bem a sua casa, o seu colchão, a sua cama. Mais do que isso, valorizar bem e saber que precisava se valorizar e dormir bem. Correto. E aí, logicamente, por alguns tostões a mais ou a menos, logicamente a nossa marca, que é uma marca com uma durabilidade já consagrada, a gente teve muita facilidade de venda, porque quem procurava dormir bem, logicamente procurava marca de tradição e que garantisse isso. Então foi muito legal. Eu acho que essa época, logo após, no momento em que você mesmo me narrou, né, em que as pessoas procuravam conforto e ajustar as situações da sua casa, foi muito bom para todos. Hélio, também foi uma tremenda prova de fogo para os negócios, né? Para a qualidade da entrega, para a experiência, para enfrentar. Qual foi o momento mais delicado, mais difícil, na sua opinião? O mais difícil, eu acho que foi atender a nossa clientela. A gente faz com carinho, se reinventa e procura fazer. Foi realmente quando você entrava na fábrica e não tinha condições de trabalho. Puxa vida, uma fábrica vazia é um horror, né? Muita gente parada, pessoas que precisam de emprego, porque todo mundo precisa viver. Sem dúvida. Eu preciso do meu salário, você o teu, todo o brasileiro vive, logicamente, monetariamente. Então foi muito triste essa fase. Eu acho que foi o mais difícil, mas logo as coisas iam se reerguendo, a gente se ajustando. E aí as coisas foram se acomodando, né, Gelson? Que bacana. Hélio, a propósito de responsabilidade, há 6 décadas e ao longo da sua trajetória, a Castor também é um grupo comprometido com o seu entorno, né? Com as pessoas que estão dentro e fora. Fala um pouco de responsabilidade socioambiental, de responsabilidade social. Qual que é esse exercício que a Castor faz? A gente está sempre atento e inovando bastante, né? Hoje nós temos alguma coisa voltada a essa parte de sustentabilidade muito interessante, ambiental, que além de ter todo o trabalho de descarte de mercadoria, os cuidados, o reuso, etc., a gente fez uma coisa diferenciada, que foi trabalhar os menores aprendizes, os jovens aprendizes, que nós temos aqui, criou na Castor o primeiro curso de colchoeiro industrial e de estofador do Brasil. Colchoeiro industrial? Balizado pelo MEC. Que bacana. Hoje nós temos um curso na empresa, são jovens que conosco trabalham e ao mesmo tempo têm as aulas dentro de salas de aula aqui dentro da Castor. E a gente proporciona todo ano a formar esses jovens. E nós temos também, paralelamente a isso, uma equipe da PAI que trabalha conosco. Correto. Que são deficientes. E nós criamos aqui um trabalho, que depois tem um banquinho aqui, e eu faço questão de te dar um até de lembrança, que é feito por esses jovens. Correto. Eles artesanalmente nos ajudam a confeccionar os banquinhos, cortar a madeira, alinhar a madeira, né? Pessoal todo, pintar o banquinho e deixa uma coisa bacaninha, uma lembrança maravilhosa. Então esse é um projeto que a gente faz com esse fundo, né? Institucional, ambiental, que são com resíduos, inclusive de madeira, né? Para que a gente possa não só ocupar e preparar esses jovens, como também, logicamente, subsidiando os custos para que a gente possa proporcionar um material feito pelas mãos deles mesmos para o mercado. Hélio, que privilégio. Parabéns pelos 60 anos de história. Prazer. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem aqui. Não é mais só colchão, né? Justamente. Deixe um grande abraço a todo o seu time. Muito obrigado. Esperamos revê-lo em breve, tá? Nós é que está sendo um prazer muito grande estar com vocês e poder passar alguma coisinha que a gente sabe aí do mundo de colchões para o mercado. Privilégio. Muito obrigado nosso. a todos. Obrigado mais uma vez, Hélio.
brasileiros que trabalhamos sério, como na Castor, que nós temos aqui uma empresa há 60 anos no mercado, eu acho que a economia interfere, mas a gente trabalhando sério, com valores, com moral, com ética, como sempre a Castor trabalhou, desde o fundador Hélio Silva, que era meu pai, com a presidente Marionice Mariotto Silva e mais os diretores aqui, meus irmãos, Hélio, CEO da empresa, Enilson e Helenice, e eu com todo esse time, com toda essa equipe da Castor, nós vamos ter com certeza sucesso e será abençoada essa empresa por muitos e muitos anos. O nosso compromisso está cada dia maior, cada dia crescendo, podendo sempre caminhar nessa diretriz de proporcionar as boas noites de sono, principalmente pós uma pandemia. O que esperamos da Castor para o futuro? Que ela não perca essa identidade familiar, trabalho, respeito, qualidade, que são os alicerces de uma boa empresa. Uma empresa que pensa no futuro, mas não esquece o seu valor. Não tenho palavras para poder expressar todo o sentimento da história da Castor, porque eu tive a felicidade de ter um esposo como Hélio Silva, homem inteligente, culto e sonhador. E hoje, ao ver, por exemplo, esse espaço histórico e ao relembrar toda essa trajetória, eu só tenho que agradecer a Deus que hoje esse sonho numa realidade dá mais de 1.500 empregos, mais ou menos. O trabalho dignifica o homem, que é a melhor realização.